Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus, capítulo 2, versos 1 ao 3. Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos aqueles que nos assistem neste instante. É com enorme alegria que estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E mais uma vez, nós agradecemos pelo carinho da sua honrosa audiência. A todos transmitimos a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Saudação que vai acompanhada de seu abraço fraternal e também de todo o Salmo 133. Nós queremos mais uma vez convidar você a participar, ativamente do nosso programa, do programa O que a Bíblia diz. E você pode fazer isso escrevendo para nós, através do endereço de e-mail que aparece aí no rodapé do seu vídeo e também através do número do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para nós, dando a sua sugestão, e nós vamos estar respondendo a sua mensagem. Queremos também pedir que você possa ser um agente multiplicador da programação da Rede Brasil. E você pode fazer isso agora mesmo, ligando para um amigo, ligando para um conhecido, para um parente, ou mandando uma mensagem aí nos grupos das redes sociais, para que outras pessoas também possam nos acompanhar. Muito bem, com a graça de Deus, no programa de hoje, nós estaremos dando continuidade à abordagem do tema Entendendo a Doutrina Bíblica da Predestinação. No programa anterior, mostramos que, conquanto Calvino pudesse ter toda a intenção de acertar e promover o retorno à Escritura, quando escreveu as Institutas da Religião Cristã, tudo o que esse teólogo francês dispunha, no que concerne à doutrina cristã, era oriundo do agostinianismo, dos pressupostos humanistas, que ele conhecia muito bem, por sinal, e tudo isso somado às tradições da Igreja Católica Romana, donde Agostinho procedia. Esse era o baldrame que esse cristão bem intencionado possuía. Assim, sem querer desmerecer esse importante reformador protestante, pois sabemos que Calvino combateu muitos dos dogmas romanos, e isso ele fez como poucos, fica patente que, conquanto Calvino tivesse toda a intenção de acertar, de retornar à Escritura, como já falamos, e abandonar toda a tradição católica romana, comprometida com sérios desvios doutrinários, teve a sua compreensão eivada por um sistema teológico cheio de vícios e equívocos, que foi o sistema produzido por Agostinho, principalmente no que concerne à soteriologia. Se fosse hoje, queridos, numa igreja dita protestante, séria, Calvino teria que se matricular numa classe do discipulado até aprender os rudimentos da fé cristã, para só assim, depois, ensinar. Ele não poderia ensinar a outros aquilo que ele mesmo ainda não havia aprendido. Ora, isso é um conceito básico no processo do ensino-aprendizagem. Aprender para depois ensinar. De forma que, se Calvino chegasse hoje em qualquer igreja e se convertesse,
ao Evangelho de Cristo, ele, como já disse, teria que passar pelo processo do discipulado. Se fosse na nossa igreja, por exemplo, ele teria que passar 6 meses lá no discipulado, aprendendo os rudimentos da fé cristã. E somente depois desse período ele seria batizado, não é? E depois poderia começar a pregar o Evangelho, depois que ele passasse por esse processo do discipulado. Muito bem, como já vimos em uma de nossas abordagens aqui, e nós falamos sobre uma das obras de Calvino, e nesta obra ele exclamou o seguinte: todos aqueles que tinham desejo pela pura doutrina se dirigiram a mim a fim de aprender. Aí veja, ele diz, embora eu próprio tenha feito pouco mais do que começar. Ou seja, o próprio Calvino reconhecia as suas limitações. Ele deixa claro aqui nessa sentença, ou seja, nessa frase que ele escreve, que ele mesmo havia apenas começado, não é, a conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Outro detalhe não menos importante sobre o qual nós precisamos refletir é que nem tudo na Reforma Protestante foi flores. Não. Conta-nos a história que, naquele momento da história da Igreja, aconteceram algumas coisas que não podem deixar de ser conhecidas por aqueles que atualmente continuam batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí nós vamos chamar para o debate, vamos trazer mais uma vez o teólogo e escritor Roger Olson. Não é? Roger descreve para nós alguns detalhes da Reforma Protestante que nós queremos trazer a lume aqui no programa O que a Bíblia Diz. Exatamente para que muita gente que nos assiste e talvez não teve ainda a iniciativa de se debruçar e estudar com afinco sobre a história da Reforma Protestante, possa tomar conhecimento, possa saber desses detalhes, dessas nuances, não é? Então nós vamos facilitar a vida para você, para todos aqueles que, como já disse, não tiveram ainda não tomaram a decisão de se debruçar sobre a história da Igreja, mas detidamente sobre a história da Reforma Protestante. Então nós vamos estar repassando essas informações aqui no programa O que a Bíblia Diz. Bem, a primeira dessas informações que nós queremos passar para os queridos telespectadores é que a Reforma Protestante ela pode ser dividida no que o Olson vai chamar de 2 categorias. Quais sejam? Primeiro, a Reforma Magisterial e, segundo, a Reforma Radical. Então veja que Olson deixa muito claro, muito patente aqui, não é? Essas 2 categorias, não é? Que estão dentro da Reforma Protestante. A Reforma Magisterial e a Reforma Radical. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Já tinha lido alguma coisa sobre isso? O que vem realmente a ser isso? Pois bem, vamos lá. A Reforma Magisterial diz respeito àquela reforma que procurava manter o vínculo entre Igreja e Estado, e isso com o apoio dos magistrados, ou seja, das autoridades civis, das autoridades seculares, como príncipes, juízes, etc. Os representantes dessa reforma chamada magisterial foram Lutero, Zwinglio, Calvino e outros, não é? Esses 3 aí os principais. Lutero, Zwinglio e Calvino, mas houve outros, não é? Reformadores também desta categoria chamada Reforma Magisterial. Percebe-se, queridos, portanto, que essa reforma não era, por assim dizer, uma reforma realmente, mas uma quase reforma. Ou seja, foi uma reforma que manteve muito da Igreja Católica Romana, sobretudo a união com o Estado. Não é? E isso sem falar em vários, não é, dogmas,
como, por exemplo, o batismo infantil, essa reforma chamada magisterial, manteve esse dogma, não é? Do batismo infantil, e vários outros sacramentos que nós poderíamos citar aqui, mas por uma questão de economia de tempo, nós vamos seguir na nossa abordagem. Pois bem, já a reforma radical, nós falamos sobre a reforma magisterial. Agora vamos falar um pouco da reforma radical. E esse termo radical aqui diz respeito à raiz, ou seja, era uma reforma que queria voltar às raízes da fé cristã, à Bíblia Sagrada, não é? E essa reforma inclui todos os protestantes europeus do século XVI que defendiam a separação entre a Igreja e o Estado. Então, percebe que há uma diferença, não é, muito considerável, não é, entre a reforma magisterial, que defendia a união entre a Igreja e o Estado, não é, e se valia, inclusive, do poder do Estado para impor, não é, a sua doutrina, a sua compreensão da Bíblia, e a reforma radical, que defendia a separação entre a Igreja e o Estado, e também rejeitavam muitos dogmas da Igreja Católica Romana, como, por exemplo, o batismo infantil, enquanto a reforma magistral, ou magisterial, quero dizer, não é? Ela defendia o batismo, continuava praticando e defendendo o batismo infantil. A reforma radical, não, rejeitava o batismo infantil, os dogmas da Igreja Romana, e os reformadores radicais eram a favor, sim, do batismo dos crentes convertidos. Então, eles eram contra os dogmas da Igreja Romana, contra o batismo infantil, e eram a favor do batismo dos crentes conforme manda a Escritura, dando ênfase, eles davam ênfase ao novo nascimento como o único meio através do qual o homem pode ser inserido no corpo de Cristo. Então, observe, nós estamos citando aqui, não é, o que cada categoria citada, a categoria da reforma magisterial e a categoria da reforma radical, o que eles criam, não é, o que esses reformadores criam e como eles defendiam o retorno à fé original, não é? A fé cristã original, dos primórdios. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa e vamos retornar daqui a pouquinho. Não saia daí, porque nós voltaremos rápido. Muito bem, já estamos de volta com o programa O que a Bíblia Diz. E mais uma vez queremos saudar a você que está acompanhando a programação da Rede Brasil TV, né? E que tem sido um telespectador fiel do programa O que a Bíblia Diz. Queremos transmitir mais uma vez a saudação do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, acompanhada do seu abraço fraternal e do Salmo 133. É bom ter você conosco. Continue ligado na programação da Rede Brasil TV. Você pode também acessar a programação da Rede Brasil, não é, através do rádio. Rede Brasil de Comunicação AM e Rede Brasil de Comunicação FM. Você pode, durante as 24 horas do dia, ser abençoado com louvores especiais, louvores que são especialmente selecionados, né, para o enlevo da alma daqueles que estão atentos à programação, e toda a programação que é voltada para enriquecer a sua vida espiritual. Muito bem, retornando ao assunto, nós começamos falando sobre as duas categorias da Reforma Protestante, que é trazida a lume por Roger Olson, teólogo e escritor, não é? E entendo que nós estamos diante de um esclarecimento, não é, muito importante, não é? Esse esclarecimento
faz com que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais algumas nuances da reforma protestante. Infelizmente, queridos, muitos dos que se dizem cristãos sequer conhecem a história da igreja ao longo desses 2000 anos. E o pior é que essas pessoas se propõem a defender pontos doutrinários e dogmas sem o lastro mínimo de conhecimento bíblico-teológico e histórico, né? E isso hoje é muito comum nas redes sociais. As pessoas começam a emitir, a expor opiniões, né? E falam com muita propriedade, como se conhecessem de fato a história e se tivessem realmente um conteúdo bíblico, teológico, capaz, não é, de tornar a pessoa apta para dar uma opinião sobre uma doutrina, sobre um dogma, né, para falar sobre uma heresia. Não, eles simplesmente vão reproduzindo aquilo que veio na própria internet, né, que veio na própria rede social. Alguém vai e coloca um post falando sobre algo, sobre um tema, e aparecem ali dezenas, centenas de pessoas reproduzindo comentário, dando opiniões, sem saber absolutamente do que estão tratando. Mas, voltando um pouco na história, né, da reforma, Roger Walson nos brinda com a informação de que os chamados reformadores magisteriais utilizavam a força do Estado para impor as suas doutrinas a todos, inclusive tentando expulsar do seu território os católicos romanos e todos os que discordassem de sua visão teológica, rotulando-os de hereges, né? É um modus operandi completamente diferente daquilo que Jesus ensinou, não é? E orientou os discípulos, dizendo: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou, não é, impor a ninguém nenhum sistema teológico, mas mandou ir a todos anunciar o evangelho, proclamar o evangelho. Já os denominados anabatistas, que é um termo grego que significa batizar novamente, ou rebatismo, que eram os da reforma radical e adotaram um estilo de vida singelo, pacífico, não é? Procurando, inclusive, afastar-se da sociedade o quanto possível, formando ali vários grupos cristãos, priorizando o viver cristão prático, não é? É um outro grupo da reforma protestante que a gente precisa aprender um pouco mais sobre eles. Pode-se dizer que esses chamados da reforma radical foram, por assim dizer, os protestantes do protestantismo luterano. Isso mesmo. Eles foram protestantes do protestantismo luterano. Porque eles entendiam que as posições bíblico-doutrinárias dos reformadores magisteriais eram insuficientes para livrar a igreja dos dogmas e desvios doutrinários perpetrados pela igreja romana. E esses da reforma radical apontam o fato de a reforma promovida por Lutero continuar presa ao que Walson vai chamar de constantinismo e agostinismo. Inclusive, Walson destaca que a reforma radical apresenta pelo menos 3 grupos distintos, a saber, os anabatistas, os espiritualistas e os racionalistas, ou também chamados antitrinitários, né? E aqui, queridos, nós queremos fazer um registro muito triste de um fato, entre muitos outros, que marcaram negativamente a reforma protestante, que foi a execução do teólogo e filósofo espanhol Miguel Serveto. Os seguidores de Calvino silenciam sobre isso, não é? Quase não se... Só quem pesquisa mesmo
é que consegue descobrir isso aí, porque eles silenciam, que é uma coisa vergonhosa, não é? Esse teólogo e filósofo espanhol Miguel Serveto, que era um reformador denominado radical, não é? Foi denunciado por João Calvino por não aceitar a doutrina da Trindade, não é? É claro, nós não estamos dizendo que Miguel Serveto estava correto, não é? Mas ele foi denunciado por João Calvino e foi condenado pelo Conselho de Genebra e queimado na fogueira em Genebra. Não sei se você sabia disso, mas a história da Reforma diz exatamente isso que nós estamos revelando aqui. Os reformadores denominados radicais, eles se reuniam em pequenos grupos e quase sempre eles tinham que cultuar secretamente por causa da perseguição sofrida pelos próprios reformadores chamados magisteriais. Dentre os vários grupos de reformadores chamados radicais, podemos citar os quakers. Não sei se você já ouviu falar sobre este grupo de reformadores, denominados reformadores radicais, quakers, não é? Expressão significa tremedores. Foi um grupo protestante britânico formado ali por volta do finalzinho do século XVI, início do século XVII, ou século XVII, não é? E que tinha como objetivo principal a restauração da fé cristã original. Os quakers, conhecidos como filhos da luz e também amigos da verdade, em geral defendiam a santidade, isso, a separação do mundo, não é? Inclusive do Estado também, não é? E a simplicidade como características inerentes ao verdadeiro cristão. E eu queria, inclusive, pontuar aqui que atualmente no mundo existem cerca de quase meio milhão de quakers, não é? Espalhados aí, sobretudo na África, não é? E foram eles, os quakers, que fundaram organizações não governamentais, como, por exemplo, o Greenpeace. Não sei se você sabe disso. Foram os quakers que criaram essa organização não governamental, o Greenpeace. E também a outra organização chamada, que é muito conhecida, não é? A Anistia Internacional, que é uma organização voltada assim para os direitos humanos, não é? Alguma coisa nessa linha aí. Foram os quakers também que deram início a criaram essas organizações. Bem, há também outro grupo de reformadores ditos radicais, muito conhecido, que são os menonitas. Não sei se você já ouviu falar dos menonitas, que é uma expressão que deriva do nome do seu fundador, o reformador Menno Simons, não é? E ele era anabatista, e os menonitas são anabatistas, na sua origem, não é? Ainda outro grupo anabatista bastante conhecido, formado por Jacó Rutter, recebeu o nome de Ruteritas, não é? Então, todos esses grupos, eles tinham algo em comum. Eles rejeitavam as igrejas ditas oficiais, ou seja, as igrejas que permaneciam ligadas ao Estado, sob a sombra do Estado, não é? E eles viviam separados em colônias, com o fito de depurar a pregação do Evangelho, a doutrina, a sã doutrina, a doutrina cristã. E vale salientar ainda, queridos, que esses grupos de protestantes denominados radicais eram enormemente perseguidos pelo grupo dos reformadores magisteriais, por causa de seus posicionamentos doutrinários. Para que se tenha uma ideia mais clara do que esses reformadores, chamados reformadores radicais, sofreram, basta dizer que em Zurique, na Suíça, na época de Zwinglio, reformador magisterial, não é? Zwinglio e os magistrados daquela cidade, né, daquela localidade, promulgaram leis incitando as autoridades a caçar os protestantes radicais e a prendê-los. Não é? E isso
e em toda a Europa. Isso tomou conta de toda a Europa, não é? Porque foram o próprio Zwinglio, juntamente com os magistrados, elaboraram essas leis, promulgaram essas leis que perseguiam os da reforma dita radical. E aí, mais uma vez, Olson conta-nos que um anabatista de nome Félix Mans, que outrora, inclusive, fora aluno de Zwinglio, foi preso e conduzido a Zurique para ser julgado e, com o consentimento de Zwinglio, foi sentenciado à morte por afogamento. Isso mesmo, a história está aí. Quem quiser conhecer, é ler a história da Reforma Protestante, não é? Então, a sentença à morte por afogamento era chamada pelos reformadores magisteriais, não é? E também pelos católicos, de terceiro batismo. Isso era, na verdade, uma alusão irônica ao rebatismo efetuado pelos anabatistas, não é? Eles falavam de terceiro batismo como sendo o afogamento, porque o primeiro batismo era ensinado e defendido pela Igreja Católica e também pelos reformadores magisteriais, era o batismo infantil, se batizava criança. Os reformadores radicais rejeitavam, porque na Bíblia não vamos encontrar apoio a esse tipo de prática, o batismo infantil. Então eles rejeitavam. E as pessoas que se convertiam, não é, pela mensagem dos reformadores radicais, eram batizadas. Então, por isso que eles eram chamados de anabatistas. Era o segundo batismo, um rebatismo. Aí, a morte por afogamento, né, era chamada pelos católicos e pelos protestantes magisteriais de terceiro batismo. Bom, eu sei que isso é novo para muita gente que está nos assistindo, mas nós vamos continuar trazendo essas informações aqui, históricas, não é? Informações que estão aí no registro da história da Reforma Protestante e nós vamos estar trazendo aqui. Hoje nós vamos encerrar o programa agora, mas espero você no próximo encontro, quando estaremos dando continuidade à abordagem sobre o tema em foco. Antes de concluir o programa, eu quero lembrar mais uma vez a você que você pode participar ativamente do nosso programa, mandando um WhatsApp para nós. Aí está o número do nosso WhatsApp. E também mandando um e-mail neste endereço que aparece aí no rodapé do seu vídeo. Bem, a nossa oração é que a graça do Senhor continue estendida sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família, hoje e sempre. Amém.